Como demitir um funcionário durante a pandemia? Fica aqui comigo que agora eu vou te explicar tudo sobre esse tema, logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Marcelo Benevides, Advogados. Hoje eu acabei de publicar um artigo lá no blog, inclusive vou deixar aqui na descrição lá o link do blog para vocês poderem conhecer. Mas eu acabei de publicar um artigo hoje falando exatamente sobre esse tema. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho recebido muitas dúvidas a respeito da possibilidade da demissão, como proceder a demissão, tá? E aí tem alguns, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas eu já vou antecipar que eu vou fazer um vídeo somente sobre demissão por força maior, tá? Fica ligado, se inscreve aqui no canal, que o meu próximo vídeo ele vai ser falando exatamente sobre isso. Mas esse vídeo aqui, eu também vou falar sobre questões muito importantes, algumas que não têm sido observadas pelas empresas, tá? E fica aqui o meu alerta, vai ficar o meu alerta a respeito dessas atitudes que estão sendo tomadas. E aí, para te ajudar, para proteger o teu negócio, para que você não sofra aí uma série de ações, de reclamações trabalhistas após a pandemia, né? Ou até mesmo durante a pandemia, porque fiz até um vídeo que o valor das ações trabalhistas com o termo Covid-19 coronavírus já superava 570 milhões. Vou deixar passando aqui no card, mas curiosamente hoje, antes de fazer a matéria, eu fui conferir essa informação e na verdade já está em 783 milhões o valor total das ações aí que consta no Brasil inteiro que tem esse termo Covid-19 e coronavírus, né? E a média do valor dessas ações ela está em torno de mais de 60 mil reais, tá? Cada ação. Então eu quero bater aqui ponto a ponto com vocês, até para que esse vídeo não fique muito grande. Vou falar algumas coisas bem importantes. Primeiro são os cuidados iniciais que você deve ter na hora de efetuar a demissão, na hora de aplicar a demissão, tá? Não adianta você se livrar de um problema e depois você ter um outro problema, você de repente tomar uma atitude porque algum amigo seu ou um grupo de empresários falaram que se fizesse dessa forma era melhor, faz assim, espera depois vir a ação judicial, a reclamação. Não faça isso. Tente agir, e eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo. Vou dar um passo a passo aqui com algumas, vamos dizer assim, medidas que vão poder ser tomadas que vão te proteger, tá? E aí, a primeira delas, né, que pode parecer óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito, é consultar um advogado especialista em direito do trabalho da sua confiança. De preferência que atue para o empregador, tá? Por que consultar um especialista? Olha, se você tem um problema na pele, né, você vai procurar um médico dermatologista. Né? Se você tem um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. E na advocacia não é diferente. Você não vai querer, por exemplo, procurar um médico que não é um cardiologista para cuidar do seu coração. Né? Por mais que ele seja médico, ele não tem ali a experiência, a vivência e a expertise necessária para cuidar aí do seu coração, para que você não perca o seu bem mais precioso, que é a vida. E a mesma coisa eu indico, procure sempre um advogado especialista, tá? Alguém de preferência que tenha conhecimento, que saiba o que está acontecendo com as MPs 927 e 936, tá? Para que ele possa te orientar da melhor forma possível. Segundo ponto, não vai demitir, você quer continuar com o funcionário, vai fazer qualquer alteração com ele, para ele trabalhar em home office, ou para suspensão, ou suspensão, ou redução da jornada e do salário, curso de qualificação, o que você vai fazer? Definiu o que você vai fazer, não vai demitir esse funcionário?
quero mantê-lo, Marcelo. Ok. Então você vai fazer isso por escrito. Faça por escrito as alterações, porque se você não constituir uma prova mínima ao seu favor, depois isso pode se tornar um problema aí de milhares de reais por conta de um simples documento, tá? E terceiro, não tome as atitudes precipitadas. Vamos lá, vamos respirar antes de tomar qualquer decisão nesse momento. Reflita o que é melhor para a sua empresa. Tem muita gente falando assim, ah não, eu vou prorrogar porque eu espero que quando a pandemia passar, o meu negócio ele volte a faturar. Passado o pico da pandemia, o meu negócio vai voltar a faturar. E eu gosto sempre de trazer a reflexão. Seu negócio vai voltar a faturar? A probabilidade é que volte. E se não voltar? Porque se o seu negócio não voltar a faturar, esse funcionário que você suspendeu o contrato, reduziu a jornada dele, né? E ele recebeu lá o seguro-desemprego, você pagou uma parte, ele recebeu uma outra parte através do seguro-desemprego. Se você fez isso, ele terá uma estabilidade pelo mesmo tempo que o contrato foi suspenso ou que ele teve a prorrogação da jornada. E a redução da jornada, estou com prorrogação na cabeça. A redução da jornada e do salário. Se foram 60 dias, ele vai ter uma estabilidade de 60 dias. Quer demitir, quer prorrogar de novo, quer suspender o contrato ou reduzir a jornada, tem que estar ciente dessa estabilidade que vai ocorrer depois na volta, que você não vai poder demiti-lo, tá? E aí, a gente passa aqui para as próximas questões que são bem importantes. A pergunta óbvia, né? Como eu disse, o óbvio precisa ser dito. Posso proceder com a demissão? Posso demitir o funcionário durante a pandemia? Sim, mas tem algumas ressalvas, tá? Você pode demitir, tá, durante a pandemia. Não há uma legislação que proíba a demissão. A MP 927 nem a 936 elas vedam a possibilidade de demissão. Porém, você tem que ficar atento. A gente tem até um vídeo no YouTube, posso até deixar o card passando ali. Se o seu funcionário, se a sua funcionária está grávida. Se a sua funcionária estiver grávida, você não pode demiti-la. Ou pode demiti-la desde que arque ali com um pagamento das verbas referentes dos salários, referentes ao período de estabilidade. Tá? E aí outra pergunta, a gente já meio que falou já sobre isso. Devo demitir ou aplicar as reduções? Isso vai de acordo com o teu negócio. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, as demissões elas já chegaram aí a 38%, né? Principalmente em hotéis, em estabelecimentos comerciais que sejam ligados ao turismo, né? Hotéis, restaurantes, né? Alguns restaurantes, né? Atrações turísticas, enfim. Então isso aí é uma coisa que tem que ser ponderada. Será que também, falando da parte turística, será que quando a pandemia passar, será que as pessoas elas vão voltar a frequentar as praias, visitar os locais, né? Quantos funcionários vão ser necessários? Então, por isso que eu falei em um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu falei exatamente o seguinte, olha, é preciso ter um plano, uma gestão de crise nesse momento para avaliar o que pode ser feito no decorrer dos próximos 6 meses, né? Então, é preciso avaliar. Demito? Reduzo jornada? Salário e jornada? Então, assim, suspendo o contrato? Então, tudo isso tem que ser avaliado, obviamente. Existem as regras da MP 936. Não são todas as empresas que podem suspender o contrato de trabalho, tá? E então tudo isso tem que ser ponderado, tá bom? E a próxima pergunta é: caso o empregado sem justa causa não queira ter a redução de jornada e do salário, eu ia falar prorrogação de novo, não queira ter a redução da jornada e do salário, posso demiti-lo? Pode.
né? Você pode demiti-lo, nesse sentido não tem problema nenhum, porque as medidas de suspensão ou redução foram uma forma que o governo encontrou de proteger o emprego e a renda. Então, se por algum motivo o funcionário ele não concordar com isso, ele pode ser demitido, tá? Ou o empregador ele pode optar também por mantê-lo normalmente ou optar pela demissão, qualquer um dos dois, tá? Isso aí fica a critério do empregador mais uma vez, mas você pode demiti-lo. Por justa causa, o funcionário poderá ser demitido no período de estabilidade? Lembra que eu falei lá do período de estabilidade? Que depois do período da redução ou da suspensão do contrato, o que vai acontecer? Tem a estabilidade. Essa estabilidade aí, por exemplo, se ele teve essa suspensão do contrato ou a redução do salário da jornada por 60 dias, ele vai ter uma estabilidade provisória aí de 60 dias. Mas se ele cometer algum ato, né, que caracterize a demissão por justa causa, essa demissão ela pode ser aplicada. E a pergunta era justamente essa. Por justa causa, o funcionário poderá ser demitido no período de estabilidade? Sim. Vamos lá. E aí mais perguntas. Posso negociar o prazo para pagamento das verbas rescisórias em caso de demissão? Olha só, eu tenho assim muitas empresas, eu tenho visto que muitas empresas elas estão fazendo isso, né? Por não estar com dinheiro em caixa no momento, elas estão fazendo o parcelamento e aí sim, né? Prorrogando aí por alguns dias até, né? Ultrapassando o prazo de 10 dias para o pagamento, inclusive, da primeira parcela, né? Referente às verbas rescisórias. Isso é legalmente permitido? Não, não é. Não existe na CLT, nem nas MPs 927 e 936, qualquer que seja artigo, né, permitindo aí essa prorrogação, essa negociação, pagamento parcelado, tá? Mas se você quiser fazer um acordo com o seu funcionário e correr o risco, porque aí você vai estar correndo o risco de quê? De muito possivelmente depois, se o funcionário ele levar isso a um advogado aqui da área trabalhista, certamente esse advogado irá alertá-lo. Olha, você tem direito aqui à multa a qual o artigo 477 da CLT ela determina, que é um salário, uma multa é de um salário seu, do funcionário, né? Se o salário do funcionário é de 1.800, então ele vai ter aí a possibilidade de requerer judicialmente essa multa de R$ 1.800. Então, mas ele só vai requerer isso na justiça, aí vai até mais um adendo meu. Normalmente, quando uma reclamação ela é interposta, o advogado que está interpondo essa ação em favor do funcionário, ele busca ali o máximo vamos dizer assim, de descumprimentos da legislação para poder pedir mais alguma coisa, né? Então, tem que estar atento a esse risco. Pode negociar? Pode. Tem o risco depois de uma ação, de uma reclamação trabalhista? Tem. Então tem que colocar isso na balança e pesar. Eu só posso fazer assim, ou eu faço assim ou não faço de jeito nenhum, vou correr o risco, não vou correr o risco, tudo isso tem que ser sopesado, tá? No período de estabilidade provisória, que a gente já falou aqui, o funcionário ele pode ser demitido também sem justa causa, né? Que é a demissão comum, aquela demissão que parte do empregador, né? Do empresário. Ele quer demitir aquele funcionário. Ele pode? Pode. Porém, se você for demitir no período... por isso que eu estou falando que tudo tem que ser muito bem calculado. Eu estou falando aqui só sobre alguns pontos, algumas perguntas que eu recebo e tenho recebido e estou compartilhando aqui com vocês, tá? Além das verbas rescisórias na demissão sem justa causa, tá? Tem uma indenização que está prevista no artigo 10, parágrafo 1º da MP 936. Eu vou ler aqui para vocês, tá? É o seguinte, vamos lá.
a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor de 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%. 75% do salário, seu item 2, a que o empregado teria direito no período da garantia provisória no emprego, na hipótese da redução de trabalho e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%. E 100% do salário, que é o item 3, que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70% ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Ou seja, se você quiser demitir depois, quando acabar a suspensão, né, se você suspender, você já vai ter uma multa, além das verbas rescisórias, você vai ter uma multa aí equivalente a 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego. Então, se foram 2 meses, vão ser 2 meses, vai ser proporcional. Por isso que é muito importante ter uma visão estratégica nesse sentido, apurar o que deve ser feito, se deve ser demitido ou se o contrato deve ser prorrogado, justamente para que isso não se torne aí um problema maior no futuro, tá? Gente, fiz esse vídeo aqui, falei pra caramba, queria até que fosse um vídeo mais curto, mas já tá dando 17 minutos, mas acho que eu consegui esgotar aqui algumas dúvidas. Mas se você tiver mais alguma dúvida a respeito da demissão nesse período de pandemia, vou pedir para que você deixe aqui nos comentários, para que eu possa responder assim que possível, tá bom? Te agradeço pela sua audiência, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e até o próximo vídeo.